Bom dia, gostaria, se, em primeiro lugar, se está me ouvindo bem. Muito bem, estamos ouvindo muito bem e agradecidos pela sua disponibilidade. Ok, eu que tenho um prazer muito grande de falar com os amigos dessa vasta região, e muito importante, diga-se de passagem, para a produção agrícola do estado do Rio Grande do Sul. Realmente o governo, eu diria assim, um governo que está muito mal colocado nas suas atitudes, porque na realidade ele está querendo transferir a terceiros os seus problemas de má administração, diga de passagem. Porque na realidade o governo está muito preocupado com o que ele está chamando de inflação dos alimentos, quando o que está existindo não é uma inflação dos alimentos, o que está existindo é uma inflação no país. E aí está, e eu enquadraria em todo o setor de educação, setor de saúde, setor de serviços, tudo está sofrendo inflação no nosso país. E evidentemente que o governo tem que achar um culpado para os seus desmandos, porque na realidade o que está acontecendo é um crescimento econômico do país induzido pelo Estado brasileiro, onde não há recursos suficientes, diga-se de passagem, então estão sempre injetando recursos no cenário nacional. Já passou lá no seu primeiro ato de governo, quando eles feriram a lei de responsabilidade fiscal e criaram esse combalido arcabouço fiscal, e evidentemente que isso está trazendo uma inflação de demanda de produtos, não é uma inflação por falta de oferta dos mesmos produtos. São coisas absolutamente diferentes que estão ocorrendo no nosso país. Então, o governo, para tentar pirotecnicamente, eu diria assim, né, é uma pirotecnia que eles fizeram semana passada, onde o vice-presidente Alckmin e alguns ministros do governo foram anunciar essa retirada dessas medidas, retirada das taxações, dos impostos sobre a importação de produtos. E, na realidade, nós vemos que isso é um equívoco muito grave. Por quê? Porque é uma medida que não vai atingir absolutamente nada, não vai mudar nada nesse cenário, porque a demanda continua. E, além do mais, o Brasil, que é um país altamente competitivo. Aliás, em agricultura, o Brasil é o país mais competitivo do mundo. E para ser competitivo significa que nós temos qualidade de produto, quantidade de produto e preços competitivos. Por isso que nós estamos hoje chegando a praticamente 200 países com os produtos do agronegócio brasileiro. Bom, se estamos colocando isso, o que o governo zerou? Tarifa em cima das carnes, tarifa em cima do milho, tarifa em cima do café, óleo de palma, que nós somos insignificantes, nós não somos produtores de óleo de palma e também não fere o cenário nacional, sardinha, óleo de oliva, óleo de girassol, que praticamente, convenhamos, não é isso que chega na mesa da grande maioria do povo brasileiro. E nos produtos que chegam na grande maioria, que são as carnes bovina, suína e de frango, nós somos o maior exportador mundial de carne bovina, somos o segundo maior da carne suína, o maior exportador mundial da carne de frango, significa que os nossos preços já são competitivos. E se vai importar de países como o Mercosul, Uruguai, Argentina e Paraguai, que são países exportadores de carne bovina, a tarifa aí já é tarifa TEC de Mercosul, tarifa externa comum referente ao Mercosul, que já tem ali que está zerada. Então, realmente nos parece mais uma demagogia populista de esquerda, desse governo que é de esquerda, evidentemente, para colocar neste cenário para dizer para as pessoas menos informadas, não, o governo está querendo proteger os pobres. Não, ele está querendo desproteger os pobres da maneira que está conduzindo esse processo como um todo. Bom dia, presidente Gedeão, é Tomás. Essa medida do governo, ele está empurrando também os governadores para que zerem as alíquotas de ICMS. Dentro dessa sua explicação, também é outra jogada política que não trará nenhum efeito prático também? Evidentemente, porque os governadores e os estados, do modo geral, que têm a sua vida própria e depende fundamentalmente do ICMS, é o principal imposto dos estados, que já se vem
com dificuldade de caixa, via de regra, com muita dificuldade de caixa, não me parece que estejam dispostos, não me parece, aí eu não sei, não saberia com acuidade, mas me parece que os estados não estão habilitados ou não estão se mexendo para tirar o ICMS. E o governo da federal, ou reduzir o ICMS, e o governo federal sabe disso. E fica muito fácil, mas depois o governo federal chega a dizer, não, eu tentei e não consegui. Ora, eu acho que as medidas é que estão equivocadas, porque na realidade a raiz do problema é o próprio governo federal com seus desmandos. Presidente Gedeão, o setor primário é impactado em algum aspecto com essas isenções de tarifas de importação? Não, nós não acreditamos que possa ser impactado. Não, porque, veja bem, como é que se comporta o mercado internacional? E o Brasil, é bom que se diga, que todos possamos entender, é o maior exportador líquido de alimentos do mundo. Hoje o Brasil é a terceira maior agricultura do mundo, perde para China e Estados Unidos, e nós estamos na terceira posição, considerando os países isoladamente. Se considerarmos o bloco europeu, talvez o Brasil ficaria na quarta posição. E pelo crescimento da agricultura brasileira, nós deveremos ser aí entre 2035 e 2040, isso é matemático, já está previsto. Estamos colhendo mais uma safra recorde no país, não no Rio Grande. O IBGE já fala em 320, 324 milhões de toneladas de grãos, e aí não está considerado produtos como açúcar, que o Brasil também é o maior exportador mundial, também está sendo liberado, não tem de onde tirar açúcar, diga-se passagem, porque é o maior exportador mundial, é o caso do café também. Nós não acreditamos, eu colocava que o Brasil será a maior agricultura do mundo, se os governos não atrapalharem, e este governo está fazendo força para atrapalhar o crescimento da galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio, porque o Brasil é uma potência agrícola. Então nós não vemos neste cenário que está colocado aí, que possa atrapalhar a agricultura. Neste cenário, porque na realidade o Brasil é uma potência mundial agrícola e mercado internacional é oferta e procura, não tem nenhum tipo de subsídio. Tu te apresentas no mercado internacional se tu tens preços competitivos, que é o caso brasileiro. Diga-se de passar. Agora, o que nos preocupa? E isto sim, que eles transformem o Brasil numa Argentina, como os Kirchner fizeram lá com a agricultura argentina, para tentar baixar os preços para o consumidor interno, e essa é a história mais recente que nós temos nesse cenário internacional. Eles taxaram as exportações argentinas, o agronegócio estacionou na Argentina e até diminuiu de tamanho, diga-se passagem, e num primeiro momento teve efeito, sim, no bolso da população, e no segundo momento se estabeleceu uma inflação, aí não mais por demanda, senão uma inflação por falta de oferta de produtos na gôndola dos supermercados, e os preços na Argentina explodiram, prejudicando o próprio povo que eles queriam ajudar. Vejam bem a incoerência dos fatos, e isso realmente nos preocupa. Estamos falando com o presidente da Farsul, Gedeão Pereira, que está lá em Não Me Toque. A propósito da feira que o senhor está presenciando aí, o que pode relatar aqui para os ouvintes da Rádio Vale? A Rádio Vale, nesta grande região de Cachoeira, creio eu, né? Cachoeira do Sul. Hoje, possivelmente, Cachoeira seja o maior produtor estadual de soja. Antes, essa colocação, que eu creio que era de Tupanciretã, do município de Tupanciretã, e hoje Cachoeira, parece que as informações que temos é que superou. Portanto, realmente, nós estamos falando de uma importantíssima região produtora do estado do Rio Grande do Sul, que está praticamente dentro de aproximadamente, creio que é uns 150, 200 quilômetros de Não Me Toque, onde se estabelece esta magnífica feira. É bom que se diga sempre que o estado do Rio Grande do Sul tem duas grandes feiras, que é a nossa Expo Inter em Porto Alegre, lá esteja, evidentemente, e a Expo Direto Não Me Toque. As duas igualmente muito magníficas, e eu diria que com aspectos ligeiramente diferentes. Por quê? Não Me Toque é uma feira que se caracteriza como uma feira de negócios, que ela abre às 8 da manhã pontualmente e fecha às 6 da tarde pontualmente. Ela não tem o aspecto festivo que a Expo Inter tem,
E aqui nós vemos a tecnologia embarcada no máquinas e equipamentos agrícolas, temos a genética vegetal e temos também os lançamentos e a atualização da indústria química, além, evidentemente, que dos grandes debates que se estabelecem aqui a respeito das tecnologias desse fantástico processo que é a produção agrícola brasileira. A Expo Inter, com características um pouco diferentes, que além de apresentar também a tecnologia de máquinas e equipamentos agrícolas, não tem a genética vegetal, praticamente não tem a indústria química, mas em compensação tem a genética animal, tem a genética de gado de corte, pecuária leiteira, temos a presença do cavalo crioulo, que é muito importante, além também do crescimento da agricultura familiar, além do pavilhão internacional. Mas são duas feiras magníficas, enormes e com conceitos muito grandes. E essa Expo Direto que estamos vivenciando aqui, evidentemente que estamos vendo em que cenário ela vai terminar, porque temos hoje uma dificuldade muito grande com o produtor rural no estado do Rio Grande do Sul, por tudo que vem acontecendo com esse aspecto das mudanças climáticas. Então, na realidade, vamos ver o que vai acontecer. Mas a feira em si está magnífica. Presidente Gedeão, justamente esta questão, que na sexta-feira vai ter o seminário sobre o projeto de securitização. Daqui a pouco mais nós vamos entrevistar o senador Luiz Carlos Reis sobre este evento da sexta. Mas o que o senhor, em nome da Farsul, pode adiantar com relação a esse projeto? Realmente acho que é um dos caminhos, não é o único, mas é um dos caminhos para tentar resolver o problema do agricultor do gaúcho. Porque, na realidade, nós viemos enfrentando, e eu sempre coloco com muita precisão, da minha parte pelo menos, porque eu era muito cético a respeito das mudanças climáticas. Mas um estado que está impactado por 3 ou 4 secas, intercalado por excessos de chuvas, como foi aquela calamidade climática que tivemos ano passado, isto tem um significado que realmente acho que estamos no epicentro de uma mudança climática. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso hoje. Eu só não sei se o homem consegue interferir nesse processo, tenho grandes dúvidas a respeito disso aí, mas de qualquer maneira está trazendo um desequilíbrio financeiro para o produtor rural gaúcho, porque nós já fizemos 2, 3 renegociações e hoje, tecnicamente, o produtor rural não tem mais como renegociar perante o sistema financeiro. Porque, na realidade, o que vem acontecendo? O ano passado, já quando houve aquela catástrofe, nós, Federação da Agricultura, entramos com um pedido junto ao governo federal, no Ministério da Agricultura, para um parcelamento grande das dívidas. 15 anos, 3% de juro, 2 anos de carência. O que não fomos atendidos. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa se conseguiu. Se conseguiu o possível para aquela época. Principalmente algum recurso do BNDES, na ordem de 5 bilhões e 800 milhões de reais, que ajudaram o produtor para chegar até 9 anos de prazo, 9, 10 anos, 8, 9, 10 anos, depende do caso, com taxa de juro mais compatível. Mas não resolveu o problema de todos os produtores. Aí os bancos, com recurso próprio, com funding próprio, renegociaram a parte de recursos livres por um período aí de 3, 4 anos, 5 anos até, mas com uma taxa de juro muito elevada e englobando as dívidas do passado. Portanto, agora nós estamos num cenário em que o produtor tem um endividamento bem elevado e que só algo parecido, que eu não sei se é exatamente este nome, a securitização, mas algo parecido. Já o ano passado, fim do ano, nós fizemos uma reunião no Ministério da Fazenda em Brasília e já colocamos ao próprio governo lá naquela ocasião que o que estava sendo feito aqui no Rio Grande do Sul, numa condição de colheita normal, que já não é o caso, não seria suficiente para o produtor renegociar os seus passivos ou pagar a sua conta, que a conta ficou muito alta, a taxa de juros muito elevada, porque há um equívoco também e uma narrativa muito forte por parte desse governo, que ele, o ano passado, lançou o maior plano agrícola da história do Brasil,
400 bilhões de reais. E eu sempre digo o seguinte, por que não anunciou R$ 1 trilhão? Que diferença faz? Porque, na realidade, dos 400 bilhões, apenas 100 bilhões era com recursos controlados, ou seja, com taxa de juros subsidiada. O resto, os 300 bilhões, eram taxas de juros de mercado, vai de 15% a 20%, 18%, 19%, segundo a instituição financeira. Olha, minha gente, financiar a agricultura com recursos livres, o produtor rural tem que estar muito bem habilitado, sim, e ter uma produção muito boa, com muita eficiência, para poder pagar essa conta. Porque a inflação é muito. O custo de produção, hoje o IPP, que é o índice dos preços ao produtor, é mais elevado que o IPCA. O IPCA está lá em torno de 5 e pouco por cento, 4%, se não me engano, mas vai a 5% ao fim do ano, e até creio que vai passar, mas os índices dos preços ao produtor, que os custos dele, já subiram na casa de 9,8%. Veja bem, então nós estamos com um processo inflacionário na produção. Ainda se tivéssemos uma colheita normal, já teríamos dificuldade de pagar, agora imagine nessa situação que o Rio Grande do Sul está vivendo. Então, há um equívoco por parte do plano federal, e já nas gênesis do processo, lá no início do plano agrícola que foi lançado e que o governo apenas fez a narrativa do maior plano agrícola, quando na realidade o plano agrícola não foi condizente com a capacidade e a necessidade da agricultura brasileira, e ainda no caso do Rio Grande do Sul perdemos praticamente o seguro. Hoje praticamente a agricultura do Rio Grande do Sul não tem seguro, porque ela vem numa série sucessivas de crises climáticas, que as companhias se retiraram, mas não se retiraram, dizendo, olha, produtora, eu não vou te segurar. Não, eles subiram o prêmio do seguro e baixaram a quantidade de produto segurado. Aí qualquer coisa em torno de 20 sacos. Então, na realidade, nenhum produtor exerceu o seguro porque era um custo a mais sem nenhuma necessidade, porque 20 sacos todo mundo praticamente colhe. Então, na realidade, este é o cenário que está ocorrendo, de grande dificuldade, sim, e nós precisamos um processo de alongamento para poder o produtor se salvar e pagar as suas contas. O produtor não está pedindo perdão de dívida, ele está pedindo prazo para pagar, e aí é que tem o nome que quiserem. O PL está dando o nome de securitização, ou outro qualquer. O fato é que é o seguinte, nós precisamos de prazo longo e juro compatível para o produtor sanear a sua vida. Presidente Gedeão, muito obrigado pela sua gentileza de falar conosco, com os ouvintes da Rádio Vale de Cachoeira do Sul. Ok, fico muito honrado, um grande prazer de falar na Rádio Vale de Cachoeira do Sul e estamos sempre à disposição.